Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 2 de março de 2023. São 19 horas e na CPI do Legislativo do Distrito Federal, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, o ex-secretário executivo de Segurança Pública acusa Exército e também a PM de terem tentado dar um golpe de Estado. Na verdade, eles descumpriram decisões do governo federal, do Ministério da Justiça, sobretudo, de que deveriam acabar com a bandalheira, prender os baderneiros, os terroristas, como quiserem, e essa testemunha disse ao presidente da CPI que tanto o Exército quanto a PM fraudaram a decisão do governo federal, do ministro da Justiça Flávio Dino, numa clara tentativa de golpe. A declaração foi dada nesta quinta-feira na primeira oitiva realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos. O ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, detalhou que após os ataques terroristas na Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar do Distrito Federal foi proibida de entrar na Avenida do Quartel-General do Exército. A declaração foi dada hoje, quinta-feira, 2 de março, na primeira oitiva realizada pela CPI. Não foi permitida a prisão dos criminosos que adentraram na Avenida do Quartel-General do Exército. No momento já estava em intervenção, o Distrito Federal, Brasília, já estava em intervenção. Era para ser cumpridas as prisões. Havia uma linha de caminhões blindados do Exército. A PM ficou do lado de fora do QG do Exército, contou a testemunha. Fui informado pelo coronel Fábio Augusto Vieira que não seriam cumpridas as prisões naquele momento. Conforme noticiou o jornal Correio Brasiliense, o ministro Flávio Dino, em uma conversa com o então general Júlio César de Arruda, que o Lula demitiu, inclusive logo em seguida, proibiu a entrada de policiais militares no QG na noite do dia 8. Só foi liberada a entrada na manhã de 9 de janeiro. Após esse caso, o general foi demitido pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-braço direito de Torres prestou depoimento na manhã desta quinta-feira na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa de Brasília. Logo após, a oitiva seria da subsecretária de Inteligência e também delegada da PF, Marília Ferreira Alencar. E como se não bastasse, a mesma testemunha diz ao presidente da CPI, isso que eu vou relatar agora, e deixa ele desconfiado de sabotagem em favor de atos golpistas. Veja essa história. Na manhã desta quinta-feira, a Câmara Legislativa, como a gente já sabe, realizou essa primeira audiência da sua CPI, Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga agentes responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O primeiro depoente foi Fernando de Souza Oliveira, que assumia interinamente a função de secretário de Segurança do Distrito Federal na falta do Anderson Torres, que foi para os Estados Unidos aí num processo muito esquisito, que é inclusive o que está fazendo com que ele continue preso, não é? Um dos fatores é ele ter, juntamente com Bolsonaro, se pirulitado do Brasil. De acordo com o presidente do colegiado, deputado distrital Chico Vigilante do PT, o depoimento revelou uma possível sabotagem dentro da Polícia Militar do Distrito Federal na segurança do ato. Algo que ficou claro no depoimento desse segundo de Anderson Torres, que foi citado na matéria anterior também,
Algo que ficou claro no depoimento foi a existência de uma guerra dentro do comando da Polícia Militar do Distrito Federal. O coronel Jorge Eduardo Naime, comandante do Departamento Operacional, tentava derrubar o coronel Fábio Augusto, comandante da PM do DF no dia do ato. Tenho convicção de que houve sabotagem da parte dele e ainda queremos descobrir se o ex-secretário Anderson Torres fez parte disso, relatou o parlamentar ao site Congresso em Foco. Fernando Souza não chegou a citar o nome do coronel Naime em seu depoimento, mas comentou em diversos momentos o fato de o oficial não ter cumprido seu papel no 8 de janeiro. Então essa CPI agora ela está basicamente presidida pelo Chico Vigilante do PT, um quadro antigo do PT. Ela está dizendo basicamente aí que tanto a PM quanto o Exército tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Não é pouca coisa. Bom, Lula quer criar uma rádio estatal em São Paulo, uma rádio da EBC. A Rádio FM de São Paulo entra na mini-reforma proposta por Lula na EBC após acusações de uso político da companhia pelo governo Bolsonaro. O Lula pretende implementar uma nova rádio em São Paulo como parte de um projeto de reestruturação da EBC, Rede Nacional de Comunicação. A EBC conta com a Rádio Nacional, a TV Brasil e a Agência Brasil, e é sediada em Brasília, embora possua praças locais, como é o caso de São Paulo, devido, obviamente, ao tamanho, e uma rádio voltada para as classes C e D, para as classes mais pobres. E o Haddad sobre jogatina virtual, jogatina na internet, que é uma praga no Brasil, muita gente perdendo tudo, destruindo vidas aí, com essa jogatina virtual que foi isentada de impostos. Adivinhe por quem, né? E o Haddad ele quer retornar no mínimo tributação sobre essa jogatina, que na verdade não deveria nem ser permitida, não é? E a CPI, aí de novo aquele caso aí foi colocado 2 vezes, mas o presidente da Petrobras diz que a estatal seguirá outros parâmetros para definir preço. E ele chamou a tal da paridade de preços internacional, a tal PPI, de abstração, ou seja, ele já deixou claro aqui que vai ser cumprida a promessa do Lula de abrasileirar o preço dos combustíveis. E o que é abrasileirar? É não levar em conta quanto custa o combustível lá fora, porque o Brasil produz todo o petróleo que precisa. Então não adianta nada você fazer a Petrobras dar 188 bilhões de lucro para ser distribuído para meia dúzia de acionistas. Não é? Então o objetivo da Petrobras não é dar lucro para o acionista, é dar lucro para o povo brasileiro. Quer dizer, não tem o menor sentido essa gritaria do mercado financeiro querendo que a Petrobras fique dando dinheiro para banqueiro, para grandes investidores, gente que tem um monte de ação da Petrobras e quer enriquecer enquanto com o dinheiro do povo brasileiro. Isso é que é o mais incrível do neoliberalismo. Eu acho que o pior problema do neoliberalismo, gente, é a cara de pau, não é? Porque é muita cara de pau. E o Lula diz a Zelensky que o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia, não é? O Lula conversou com o Zelensky por telefone e disse para ele aí que realmente não concorda com a invasão do território ucraniano, e isso não é uma questão ideológica, viu, gente? O que o Lula quer realmente é estabelecer a paz ali e com isso também trazer um grande lucro para o Brasil. O papel dele não é de colocar fogo na fogueira, não, a Rússia tem razão, a Ucrânia tem razão. Ele quer é acabar com a guerra lá, porque está cheio de gente morrendo lá na Ucrânia. Além dos soldados russos que estão morrendo na Ucrânia, a população ucraniana está morrendo por causa dessa invasão aí. Eu li essa semana um articulista americano, Jeffrey Sachs, escrevendo aí que
a Ucrânia tem guerra há 9 anos, tal, guerra interna, né? Mas aí são problemas internos deles. Né? Agora, quando você começa a jogar, um país começa a jogar bomba em cima do outro, matando mulheres, crianças, matando quem pegar a bomba, aí realmente não dá para aceitar um negócio.